Graça e paz a todos os irmãos, amém? Da Igreja Brasil para Cristo do Jardim Vieira, também aos irmãos e amigos que vão de alguma forma estar ouvindo esse devocional, amém? Que Deus continue abençoando, que Deus continue te dando graça. Eu já queria agradecer, não é, a cada oração que os irmãos estão fazendo a meu respeito, né, pela minha saúde, pela saúde da minha família. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos e amigos que de alguma forma, né, estão fazendo as suas preces, suas orações, não só pela minha família, não só para minha pessoa, mas para várias famílias, para várias pessoas que nesse período de pandemia estão sofrendo, né, estão padecendo. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês e peço também a Deus que continue operando e transbordando na família de cada um. Amém? Eu quero então hoje meditar com você mais esse devocional e eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9. Amém? Lucas, no capítulo 9, o Evangelho escrito segundo Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 21. Vamos ver essa passagem bastante interessante, onde Jesus tem uma conversa com os discípulos e nós vamos meditar um pouco sobre a cruz de Cristo. Amém? Então está escrito assim: Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém. No versículo 22. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. No versículo 23 de Lucas 9, né? Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No versículo 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ver na sua glória do Pai e dos santos. Amém? Agora eu quero que você abra em Lucas, no capítulo 14, versículo 26 e 27. Amém? Um pouquinho mais para frente, no mesmo Evangelho de Lucas, agora no capítulo 14, versículo 26, diz assim: se alguém vir a mim e não aborrecer o pai e a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. No versículo 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém, meus queridos? Então essa palavra fala um pouquinho aqui sobre rejeitar a própria vida e ter uma vida com Cristo. Não é? A cruz de Cristo tem um significado muito interessante. Não é? Jesus, ele veio ao mundo e o Pai o exaltou, dando o nome que está acima de todo nome. Por que o nome dele está acima de todo nome? Porque simplesmente ele sofreu a morte de cruz em nosso lugar. Então isso é bem claro para aqueles que creem, não é? Aqueles que acreditam. Jesus veio para morrer em nosso lugar, sofreu as nossas dores. Mas esse texto aqui, bastante interessante, ele fala de carregar uma cruz, que não é a mesma cruz dele, porque a cruz que ele carregou é para a nossa salvação, para a vida eterna. Mas e essa cruz que ele fala que nós ainda devemos carregar? Cada um negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Ele fala isso para os discípulos, né? E nós sempre
olhamos o Evangelho e falamos assim: puxa vida, né? Eu me tornei um cristão, eu confio hoje em Cristo, entreguei a vida para Ele, mas tenho sofrimentos ainda. Eu pensei que não teria mais esses sofrimentos. Eu pensei que ao entregar a vida para Jesus, nunca mais eu teria dores, né? Afinal de contas, eu escutei do Evangelho que Jesus veio para que nós não tivéssemos mais dores, né? Foram eliminados os nossos sofrimentos, né? Não tem mais, só são rosas, né? Eu escutei muito esse Evangelho, e depois que comecei a passar algumas dificuldades, alguns sofrimentos, né? Depois que eu fui pro Evangelho de Cristo, eu descobri um câncer no fígado, tive outras dificuldades, né, na minha família, muitas lutas, né? Mas existia dentro de mim algo que não me fazia desanimar. É esse ponto que eu quero meditar com você hoje nesse devocional. Amém? É sobre esses sofrimentos que nós sofremos na carne, que muitas vezes nos afasta ou nos coloca longe do entendimento do que é ter uma vida com Jesus. E veja que Jesus, ele não teve uma vida fácil. Não foi nada fácil para ele passar tudo o que ele passou, não é? Na carne, como homem, não foi nada fácil. E sofreu muito. O maior sofrimento de Jesus foi exatamente a rejeição das pessoas. As pessoas o rejeitavam. E não eram as pessoas comuns, as pessoas do povão, como a gente costuma dizer. Eram exatamente os principais sacerdotes. Eram as pessoas da religião, da força religiosa, que negavam esse Cristo, né? Ou negavam que ele era o Filho de Deus. Então ele passou a ser rejeitado, ele passou a ser desprezado. Amém? Se nós formos avaliar, é o mesmo que nós sofremos hoje. Amém? Porque nosso entendimento não chega a esse ponto. Nós ficamos presos somente nos sofrimentos da carne. Pastor, a gente sofreu alguma coisa, algum problema em família, ou alguma doença vir, que simplesmente nós esquecemos de Jesus. Já começamos a murmurar e reclamar e chorar, né? E deixamos, né, de, por um instante, crer no verdadeiro Evangelho. Jesus morreu por nós muito mais, né, por essas coisas, irmãos, que são muito significantes, né? As coisas que nós sofremos na carne, por mais que nós trazemos um peso grande, são insignificantes, né? A nossa vida principal é a nossa vida espiritual. E é nesse ponto que eu quero que você entenda, em nome de Jesus. Jesus está falando de uma cruz, né, que você tem que carregar, mas não é uma cruz que é pesada, que você não tem como carregar. É uma cruz que é necessário você levar por causa dessa rejeição, por causa do desprezo das outras pessoas. As pessoas não entendem ainda o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. As pessoas vivem numa sociedade oprimida, numa sociedade que ainda é muito discriminatória, uma sociedade que ainda não olha com os olhos de igualdade uns para com os outros. As pessoas fazem sim acepção de pessoas. Infelizmente, hoje nós somos dotados pelo carro que temos, pela roupa que usamos. As pessoas, quando nos veem em determinado carro e nós precisamos de algum serviço a ser prestado, o preço é de acordo com o carro que você tem. Ou então, de acordo com a roupa que você está vestindo. Se você estiver de terno e gravata, você tem um certo peso social. Puxa, essa não é qualquer pessoa, não é um João Ninguém, como as pessoas dizem, não é? Porque ele está muito bem vestido. Então esse rótulo colocado de ser bom cidadão e mau cidadão, o homem coloca nas pessoas. Eu não me sai da cabeça, irmãos, um vídeo que eu vi, não é? E que você também deve ter visto, não é uma pegadinha, foi algo que eles colocaram como para provar o ser humano com relação às igualdades. Colocaram uma menininha
de 6 anos numa rua com a roupa toda suja, toda fedendo, né? Parecendo que estava dias sem tomar banho, e pouquíssimas pessoas pararam para ajudar aquela menina. Praticamente quase ninguém no estado que eles estavam gravando esse vídeo. E essa mesma menina, na mesma praça, com a roupa um pouquinho melhor, já tomada banho, né, cheirosinha, todas as pessoas pararam para tentar ajudar de alguma forma. A mesma menina levaram para um restaurante, colocaram a roupa suja, fedendo, e de repente, não é, ela entra no restaurante e pouquíssimas pessoas, né, ajudam essa menina. Na verdade, muitos até escondem as bolsas, não é, olhando para aquela menina toda suja, pedindo para ela se afastar das mesas. Pois bem, a mesma menina, bem vestida, cheirosinha, entra no mesmo restaurante. Não sei se com as mesmas pessoas, mas variado. E na primeira mesa, ela já foi servida. Isso mostra o quanto o ser humano olha para a aparência. E não adianta nós tentarmos negar isso, porque é assim que muitas vezes agimos. Não é? Então, o ser humano é tomado por aquilo que ele tem, ou aquilo que ele está vestido, a forma com que ele... é fulano, ele tem isso, ele tem aquilo. As posses dizem se ele é bom ou se ele é mau. Se ele é possuidor de muitas coisas, é um homem bom. Mas se ele não é possuidor de muitas coisas, é um homem mau. É um homem que fez alguma coisa errada para não conseguir. A sociedade é dessa forma. E quando você comenta sobre esses assuntos, você é uma pessoa de esquerda, não é? As pessoas hoje estão misturando a política com tudo que existe. E aí você é um pensador de esquerda. Né? E algumas pessoas chegam a dizer que Jesus era de esquerda, né? Porque Jesus tinha um pensamento assim. Olha que coisa absurda, né? Jesus não tinha partido político, não é, irmãos? Ele entrou na casa de ricos, pecadores, e entrou na casa de pobres, pecadores. Jesus veio para aqueles que realmente precisavam, aqueles que realmente necessitavam. Zaqueu era um homem rico. Jesus foi à casa de Zaqueu porque o coração dele estava arrependido. Aquela mulher do fluxo de sangue era rejeitada pela sociedade. Mas, no entanto, ao tocar em Jesus, Jesus parou para abordá-la e dizer aos outros: quem me tocou, né? Jesus reconheceu, porque da mulher saiu virtude. Jesus recebeu aquela prostituta na casa de Simão, um homem rico, influente. E Jesus recebeu uma pecadora. Por quê? Jesus era de esquerda? Não, meus queridos. Jesus não era de esquerda. Jesus tinha um coração humilde e Jesus tinha um coração pronto para ajudar e reconhecer as pessoas da mesma forma, sem diferenças. Vocês entendem? E é isso que ele nos pede para que nós façamos quando diz: não pode ser meu discípulo aquele que me nega e não quer carregar a sua cruz. Não pode esse ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo. Negue o que as outras pessoas vão dizer. Ele fala da família quando não tem o entendimento em Cristo. Nós somos rejeitados quando dizemos somos de Cristo. A família não entende. Qual é o propósito disso? Porque a partir do momento que nós entendemos, a nossa vida passa a ser do Senhor Jesus. Passamos a viver em função do que Ele faria, não é? Se estivesse em nosso lugar. Do que nós podemos fazer, irmãos, tendo esse entendimento. O que Jesus faria diante da situação que você está passando? Diante daquilo que você está vivendo? Como Ele agiria? Esse é o ponto. Amém? Deixar a nossa vida material sem ser prioridade é um desafio muito grande. Deixar a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor e vivermos espiritualmente é o certo a fazer, porque
Não nos prendemos às coisas do mundo, não nos prendemos com aquilo que muitas vezes nos derruba e nos leva ao fracasso. Nesse devocional, eu espero que você medite sobre o que é carregar a cruz, sobre o que é negar a si mesmo, sobre o que é negar os efeitos ou aquilo que a sociedade está nos dizendo, não é? Porque todo dia eles vêm dizer como você deve agir, como você deve fazer, não é? Eles mostram exemplos, mas não são exemplos bons a seguir, porque a sociedade está oprimindo os mais necessitados, aqueles que precisam. A cada dia eles são massacrados, não é? A prioridade é aquele que tem mais, pode mais. E isso não pode continuar acontecendo. Jesus não morreu na cruz por esta causa. Morreu na cruz para salvar a todos, sem exceção. Você está entendendo? Pobres e ricos. Aí depende do coração de cada um. Aquele que mostrar arrependimento, seja ele pobre, seja ele rico. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra venha de encontro com aquilo que você tem meditado. Não fique só naquilo que eu estou dizendo à luz da palavra de Deus. Não sou o dono da razão, né? Até porque ninguém é dono da razão, não é? Nós temos que ser direcionados pelo Espírito de Deus. E eu espero que você haja dessa forma, direcionado pelo Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que você siga dessa forma, para que você seja verdadeiramente feliz. Porque sem isso, você não será verdadeiramente feliz. Você terá momentos alegres. É diferente de felicidade. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Que você continue firme e forte no propósito que Deus tem te direcionado. Eu vou fazer oração com você agora, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Deus maravilhoso, Deus eterno, eu me rendo diante, Senhor, da tua presença, do teu nome, Senhor, que está acima de todo nome. Pai, não há nome maior do que o do teu Filho Jesus. Pai, o Senhor colocou esse nome nele. Obrigado por nos fazer entender, por entender o propósito, Senhor, da salvação. Obrigado, Senhor, porque foi com grande amor que o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, dando o seu único Filho. E esse é um entendimento, Senhor, que custa para muitos entenderem. Obrigado, Senhor, por me fazer entender a cada dia como isso funciona, Pai. Esse amor maravilhoso, esse amor ágape, amor verdadeiramente de preocupação com o próximo. Sim, Deus, nos ensina, Pai. Me ensina, Senhor, a cada dia como me comportar diante de tudo que está acontecendo no mundo. Sim, Senhor, que eu não fique acomodado na zona de conforto, Senhor, em que muitas vezes o nosso corpo quer estar, mas que eu seja verdadeiramente incomodado pelo Teu Espírito, para estar, sim, vivendo o Teu Evangelho. Mas mais, Senhor, do que eu ainda viver o Teu Evangelho, é mostrar, Senhor, esse Evangelho, ou através de atitudes para outras pessoas que necessitam, que precisam sair, Senhor, da zona de conforto. Me ajuda, Senhor, a colocar no seu propósito, Pai, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro por todo aquele, Senhor, que de alguma forma vai estar ouvindo esse vídeo, esse devocional, para que eles possam ser, aleluias, assistidos, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus a minha oração, pedindo, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda doença na vida daqueles que estão sofrendo e padecendo. Sim, Papai, daqueles que estão passando dificuldades espirituais. Sim, Pai, e não sabem como sair dele. Eu creio, Pai, Teu Santo Espírito estará presente para dar a luz e a orientação necessária. Em nome de Jesus, Te agradeço e Te louvo. Amém. Glórias a Deus.